Nós vamos então para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, reta final desse nosso trabalho. Nós estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Chegamos aqui no item preces pessoais, a partir do item número 11. Nós vamos fazer uma abordagem não muito profunda, né? Não há necessidade desse aprofundamento, né? Pelo fato da gente já ter tido essa base em outros temas, né? Então a gente vai começando gradualmente aqui, fazendo aqui primeiro uma explanação para contextualizar, né, o nosso raciocínio, e depois nós iremos para as preces propriamente ditas, porque do contrário nós vamos achar simplesmente que são fórmulas que Kardec apresenta para nós, e o Espiritismo, se tem um princípio que é fundamental para todos nós, é exatamente a liberdade de consciência. E essa liberdade não pode ser privada por nenhum tipo de fórmula, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de prática que não nos permita entender desde o seu fundamento até prevermos qual vai ser o resultado que nós desejamos alcançar. Porque do contrário, dá a impressão de que se praticarmos aquela fórmula, é certeza que alguma coisa vai acontecer. E geralmente essa é uma visão que se tem hoje no mundo, não apenas aqui no Brasil, né, dentro das escolas religiosas que nós temos por aqui, mas no mundo todo. Vemos as pessoas cumprindo aqueles rituais com a certeza e com a convicção, quase que como uma obrigação, de que aquilo que fazem, daquilo que pedem, deverão ser atendidas de acordo com a vontade das pessoas. Então aqui inicialmente nós vamos começar a primeira prece dessa categoria de preces pessoais aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Nós já estudamos no Livro dos Espíritos quem são esses anjos guardiões, quem são esses espíritos protetores. Ao estudarmos na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec traz com muito cuidado para nós uma explicação da visão que o Espiritismo tem sobre essas entidades, né, que povoam o mundo espiritual e que exercem sobre nós essa influência tão grande, como por exemplo, anjos, demônios. Quem seriam esses anjos, quem seriam esses demônios? Trata-se apenas de espíritos com graus evolutivos diferentes, muitas vezes até em condições opostas, os anjos numa condição muito elevada, atingindo até mesmo a condição de espíritos puros, e os demônios numa condição inferior, apegados ainda ao seu egoísmo, apegados aos seus interesses, às ideias, das paixões, das sensações, mas todos são espíritos. Então quando ele usa a expressão anjos guardiões, é, digamos assim, uma expressão poética, para falar exatamente daqueles espíritos que têm, por responsabilidade, nos ajudar na nossa evolução. Não sabemos, e não adianta queremos especular sobre isso, porque não teremos essa resposta nessa condição em que nós nos encontramos. Por que tal espírito foi escalado? Quais seriam as suas atribuições? Quais seriam as suas responsabilidades? Quais seriam, se é que teriam, obrigações? Até onde eles podem agir para nos ajudar? Mas o que nós sabemos, de acordo com aquilo que os espíritos passam para nós, é que certamente temos ali aqueles nossos espíritos amigos, aqueles espíritos que nos orientam, não necessariamente com exclusividade. Muitas vezes nós temos ali um espírito responsável por uma comunidade. Vemos, por exemplo, Humberto de Campos, se não me engano, falando sobre o espírito Ismael, responsável pelo Brasil. Isso significa que um espírito de tal envergadura é responsável por uma legião de outros espíritos que trabalham em benefício, por exemplo, de uma nação. Assim como nós temos, por exemplo, segundo também
Já foi dito para nós no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus seria o administrador do Brasil. Então, quer dizer, para nós isso aí são só informações. Mas independente de quem seriam essas personalidades, dá para a gente entender que existe uma hierarquia no mundo espiritual, assim como existe uma hierarquia no nosso mundo hoje. Cada grupo de espíritos, ou cada espírito, responsável por uma determinada atividade, por uma determinada alçada, de acordo com o seu grau evolutivo, sempre com o objetivo de nos direcionar para esse crescimento. A importância que nós temos que dar a isso é exatamente para lembrar que nós não estamos simplesmente soltos no mundo, agindo de acordo com as nossas próprias vontades. Claro que nós agimos de acordo com os impulsos que temos, mas as circunstâncias que vão surgindo no nosso caminho, os espíritos, as experiências, as situações, muitas vezes criadas por essas entidades, nos ajudam a percorrer um caminho em direção a esse crescimento que é tão necessário. Então pensamos, quem seriam os espíritos responsáveis por nós individualmente? Eu tenho um espírito amigo, eu tenho um espírito protetor, eu tenho um anjo guardião, como poeticamente Kardec chama. A minha família, por exemplo, ela teria um espírito responsável para nos ajudar na nossa evolução, já que nós estamos agora vivendo em conjunto. Não é apenas um espírito vivendo individualmente, mas ele necessariamente se relacionando com outras entidades. Então nós podemos imaginar ali um técnico de um time de futebol, um maestro regendo uma orquestra, um diretor coordenando as atividades de uma empresa, um centro espírita, por que não? Como nós vemos, tem ali a coordenação dos administradores, do colegiado, para que possam direcionar as atividades. Então uma família agregando, por exemplo, espíritos encarnados, muitas vezes, na maioria das vezes, como lembra Joana de Ângeles, comprometidos com o passado delituoso, precisam de um regente para ajudar no desenvolvimento coletivo, porque do contrário vai ser cada um agindo por si só, fazendo aflorar aqueles sentimentos do passado, e certamente seria ali o caos, se não tivermos essa coordenação. Saindo da nossa família, a gente vai aumentando cada vez mais a nossa comunidade. Em nossa cidade, talvez teríamos espíritos responsáveis pela nossa cidade. Principalmente num país como o nosso, desse tamanho, cada espírito reencarnando num local específico de acordo com suas necessidades. Vemos o nosso país, vemos o nosso planeta. Podemos aumentar aqui, deixando devagar a nossa imaginação, pensando no nosso sistema solar, pensando na nossa galáxia. Quem seriam as inteligências responsáveis por coordenar a nossa galáxia? Ou simplesmente as leis da natureza agem sem nenhum tipo de propósito, fazendo com que as leis da física e da química e da biologia se desenvolvam aleatoriamente? Sempre sabemos que há um propósito. E também compreendemos, através dos estudos que a doutrina nos proporciona, que esses propósitos são direcionados, não simplesmente levados ao acaso. Então essas entidades, cada uma responsável por uma área de ação, são entidades que, quando atuando individualmente, junto a nós, nos ajudando no nosso desenvolvimento, embora muitas vezes, como nós já até estudamos isso, no livro dos médiuns, Kardec fala que quando se faz uma prece, uma solicitação, uma evocação a uma determinada entidade, é ela pessoalmente que atende à nossa necessidade, ou vem ali espíritos que trabalham dentro daquela mesma linha de pensamento para nos ajudar? Então nós temos, por exemplo, ali entre espíritas, fazemos preces quando temos um problema de saúde para Dr. Bezerra de Menezes. E aí então nós ficamos imaginando aqueles espíritos que se encontram do nosso lado, eles ficariam então inativos, simplesmente porque nós pedimos a ajuda de um espírito específico. Ou nós imaginamos que eles atuarão em nome daquele espírito, não preocupados com o reconhecimento, mas preocupados com a nossa fé.
com a nossa relação espiritual com aquele espírito que foi o alvo da nossa solicitação. Podemos imaginar, por exemplo, aos evangélicos que fazem os pedidos a Jesus. Somente Jesus atuaria ou teríamos aqueles espíritos próximos? Aos católicos que evocam Jesus, evocam também tantos santos de devoção. Pedimos ajuda a São Francisco de Assis e aqueles espíritos próximos a nós. Então lembramos sempre que temos essa assistência, temos esse acompanhamento. E é claro que o fato desses espíritos terem essa incumbência de nos auxiliar no nosso desenvolvimento, não significa que nós tenhamos, não possamos reconhecer a sua presença, reconhecer o seu auxílio. E aí desenvolve em nós então o sentimento de gratidão, o sentimento de humildade, de reconhecer aqueles que nos ajudam, aqueles que nos protegem. Isso é uma transformação nossa. Não que os espíritos deixarão de cumprir as suas atribuições, não vou nem dizer obrigações, porque quando se fala em obrigação, dá a impressão de que são escravos daquela atividade. Os espíritos, conforme evoluem, eles vão assumindo responsabilidades simplesmente porque já atingiram um grau de, vamos dizer assim, um grau de amor, em que simplesmente o ato de se doarem já é aquilo que proporciona a felicidade que eles desejam, que é algo que nós estamos aprendendo, eventualmente, quando nós, por exemplo, realizamos uma atividade de caridade, uma atividade assistencial, aquele sentimento de alegria de poder fazer alguma coisa por alguém, é uma pequena faísca daquilo que esses espíritos sentem, porque por fazerem já, com consciência, essas atividades em nome desse amor, em nome dessa fraternidade. Então a nossa posição é, somos assistidos, porque eles assumiram essa responsabilidade. Cabe a nós agora o sentimento de gratidão. Sabemos pedir, sabemos reconhecer, porque a prece, nós lembramos sempre, ela tem aquelas três funções: o agradecimento, o louvor e o pedido. Ou o louvor, o agradecimento e o pedido. Para esses espíritos, o louvor é algo que eles não precisam, mas certamente o nosso reconhecimento estabelece entre nós e esses espíritos uma relação muito mais próxima. Então nós começamos a aprender onde nós estamos, o que nós fazemos e quem são aqueles que estão próximos a nós. E é interessante a gente lembrar que, conforme os espíritos nos instruem, e é algo que para nós ainda é difícil de compreender, porque o máximo que nós conseguimos entender desse tipo de atividade do plano espiritual é através dos livros, dos romances que chegam para nós, mostrando aqueles espíritos amigos, espíritos familiares, o que certamente todos nós podemos compreender com facilidade. Imaginarmos, por exemplo, que ao desencarnarmos, nós vamos deixar aqui no plano espírito, no plano físico, aqueles nossos entes queridos. E esses entes queridos, então, certamente nós queremos estar próximos, nós vamos querer estar próximos, ajudar, auxiliar, aconselhar, proteger. Isso porque nós, nessa condição de imperfeição, queremos sempre auxiliar. Mas aí nós podemos imaginar aqueles espíritos mais evoluídos, que certamente têm ali mais valores, mais conhecimento, mais capacidade, que vão também acompanhar esses espíritos que são ali objetos do nosso afeto. E acima deles nós temos outros espíritos ainda com outras responsabilidades, atribuições e capacidades, que estão acima dessa escala, mas presentes também na nossa evolução. Então tem aqueles desde os mais simples, que simplesmente querem acompanhar, como aqueles que têm essas grandes responsabilidades. E o detalhe importante: nenhum indivíduo, nenhuma criatura no nosso planeta se encontra desamparada. Quer seja ela racional e irracional, quer seja ela um ser vivo
ou um ser inanimado. Lembrar, por exemplo, que o nosso planeta, na sua constituição geológica, é também administrada por outras consciências, que procuram trabalhar toda essa estrutura com um propósito, com um fim que nem sempre a gente compreende. Até mesmo se pegarmos, como vemos nas grandes cidades, conflitos entre traficantes, entre ladrões, até mesmo esses espíritos, aqueles que se encontram em presídios e tudo mais, eles também têm seus espíritos protetores. Só que dá para a gente imaginar qual é o grau evolutivo desses espíritos para lidarem com essas criaturas. Sabendo que elas vão falhar, sabendo que elas vão cometer esses equívocos, e ainda assim persistem em tentar demovê-las desse impulso, dessa intenção, para fazer com que elas acendam a luz. Certamente nós, na nossa condição, dá para a gente imaginar. É muito fácil a gente se tornar um espírito amigo de um ente querido. Mas aí imagina alguém chegar para nós e falar assim, olha, você vai ser responsável pelo traficante que vive naquele morro, que já matou não sei quantas pessoas, é você que vai ajudá-lo na sua evolução. A gente começa a coçar a cabeça e pergunta, por onde eu vou começar? Quando pegamos, por exemplo, esses grandes ditadores da nossa história, esses grandes criminosos que são registrados na nossa história, dá para a gente imaginar os espíritos que os acompanham fazendo com que eles se transformem, compreendendo que muitas vezes essa transformação vai demandar ali um tempo que para nós é imensurável. Mas eles estão presentes. Então, para nós, espíritas que temos essa compreensão da dinâmica do mundo espiritual, reconhecer esses espíritos que estão próximos a nós e estabelecermos essa relação inicialmente de gratidão, de humildade, de confiança nessa relação é fundamental. Então por isso Kardec iniciou essas preces pessoais falando exatamente dos anjos guardiões e dos espíritos protetores. Ele vai fazer para nós aqui uma introdução. A Angelina colocou em cima, tem também os que não se identificam, mas ajudam. Os espíritos não têm essa pretensão, Angelina, de ficarem apresentando cartão de visita, eles simplesmente cumprem aquilo que tem que cumprir. E quando chegarmos no mundo espiritual, esperamos pelo menos que assim seja, né, nós vamos reconhecê-los, vamos ali agradecer por aquilo que eles fizeram, vamos ficar constrangidos pelos erros que nós cometemos na presença deles muitas vezes. Então essa história de quem é, quem não é, e é por isso que os espíritos falam que nós fazemos então as nossas solicitações para esses espíritos, para essas entidades, para essas personalidades que são reconhecidas no nosso mundo como espíritos, como santos, como deuses. Enquanto isso, esses espíritos trabalham nos bastidores, fazendo o papel que lhes cabe, silenciosamente, de uma forma anônima, e nós somos auxiliados sem sequer perceber. Agora imagine se nós trabalharmos reconhecendo a presença e o auxílio que eles nos oferecem, e nos dedicarmos, fazendo valer esse esforço que eles fazem. Eu ia dizer sacrifício, mas não é sacrifício nenhum. Um espírito dessa envergadura que age por amor, ele não faz sacrifício. Mas certamente ele exerce ali com um esforço muito grande, insistindo, persistindo para nos ajudar nessa transformação. Observando as nossas atitudes, vendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então muitas vezes para nós, simplesmente agir com a ignorância é muito mais interessante do que reconhecer essa realidade. Eu faço porque eu não acredito que alguém esteja olhando. E lamentavelmente nós somos observados o tempo todo, principalmente por esses espíritos que, vendo ali as nossas ações, se esforçam para fazer com que a gente pense de modo diferente. A fraterna colocou, meus guias são fabulosos. Eles disseram que não são superiores, e sim um tanto mais evoluídos que eu. Nós temos ali, né, fraterna, algo que para nós ainda, como eu falei para vocês, não é compreendido. Nós temos ali várias escalas de evolução de espíritos que se encontram próximos a nós. Aqueles que agem de uma forma muito mais direta
aqueles que são supervisores desse trabalho, aqueles que agem de uma forma muito mais distante, né, vendo ali o plano geral da nossa evolução, enquanto outros trabalham diretamente nas situações do nosso cotidiano. Então a gente poderia se perguntar quem são, quantos são e quais exatamente os seus graus evolutivos desses espíritos. Nós não fazemos ideia. Mas o fato de nós termos essa intuição, ou termos ali um pequeno conhecimento daqueles que estão próximos, já é para nós uma grande transformação, porque nós vamos agir certamente respeitando a presença e o esforço dessas entidades. Beijo, Pati. Bom dia, pessoal. Sandra colocou, né, quando roubaram meu carro eu tive um aviso e não queria sair de casa. Acredito que foi meu anjo da guarda. Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas certamente os espíritos, quando percebem que nós nos encontramos numa condição mais frágil, mais sensível, eles atuam sobre nós. Se nós ouvimos ou percebemos aquilo que eles falam, Sandra, aí é algo muito subjetivo. O Márcio colocou, bom dia, Márcio, existem falanges? Com certeza existem. E nós lembramos sempre que, Márcio, eu sempre coloco aqui na nossa sala, que quando nós vamos fazer aqui tentar imaginar como funciona o plano espiritual, nós temos que nos colocar no lugar desses espíritos. Se nós queremos saber como agem os espíritos protetores, imaginemos que nós somos espíritos protetores. E imaginemos que nós estamos ali escalados, entre aspas, para trabalhar junto a um espírito ou a um pequeno grupo de espíritos. O que nós faríamos? Quais são as nossas responsabilidades? De que forma que a gente vai agir sobre cada pessoa? Se nós queremos saber como pensam os obsessores, imaginemos que nós somos obsessores e nós queremos prejudicar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Como nós agiríamos? Então a dinâmica do mundo espiritual ela é muito semelhante àquilo que nós vivemos aqui no nosso mundo físico. A diferença é o plano em que eles atuam, o conhecimento que eles possuem, os recursos de que eles dispõem. Mas todos nós somos inteligências, princípios inteligentes que partiram da mesma origem. Então aquilo que os espíritos sentem, nós também sentimos. Aquilo que eles desejam, nós também desejamos. O que vai diferenciar é o grau evolutivo e, mais uma vez, as atribuições de cada um. Então quando nós falamos de uma atividade em que um espírito trabalha diretamente, é porque aquela atividade só há necessidade de um espírito. Mas se nós temos, por exemplo, uma atividade que exige uma quantidade significativa de espíritos para agir em diversas frentes, formam-se então as falanges. Dá para a gente imaginar, e isso foi muito claro num livro chamado Transição Planetária, psicografia do Divaldo Franco. Ele conta a história daquela tragédia que aconteceu na ilha de Sumatra em 2004, se não me engano. Eu sempre confundo Torres Gêmeas com tsunami. Um é 2001, outro é 2004. Eu acho que é 2004. Nesse livro, Transição Planetária, mostra então aquele tsunami que levou ali a desencarnação mais de 300 mil pessoas. 2004, obrigado, Sandra. Levou a desencarnação quase 300 mil pessoas ao mesmo tempo. E nesse livro é contado para nós, é interessante, para quem não leu, eu deixo essa recomendação, Transição Planetária, Psicografia do Divaldo. Ele fala para nós sobre as falanges, as legiões de espíritos que trabalharam nos bastidores desse tsunami, ajudando todas as equipes que estavam ali atuando, como encarnados, como desencarnados, resgatando os espíritos que estavam trabalhando. Dá para a gente imaginar, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas desencarnaram naqueles 6 anos de guerra. Dá para a gente imaginar a quantidade de espíritos que trabalhavam naquele lugar. Tivemos no Haiti furacões, terremotos, na Itália tendo terremotos. Então essas falanges dos grupos, na verdade, vão se formando. É que quando a gente começa a usar esses nomes que fogem do nosso vocabulário cotidiano, dá a impressão de que é alguma coisa excepcional, alguma coisa especial. Falanges nada mais são do que equipes. Equipes de espíritos que são formadas de acordo com a necessidade.
que agem em determinadas atividades com o mesmo objetivo, que é sempre fazer com que todos nós cresçamos. Na alegria, na desgraça, seja como for. Junto às famílias, por exemplo, muitas vezes nós temos ali um espírito, 2, 3, 4 espíritos, presentes ali observando o desenrolar, a evolução daquele grupo familiar, para que todos possam, né, como principal objetivo, resgatar aquilo. Né? No livro Escada de Jacó, que eu sempre comento com vocês, é a mesma coisa. Escada de Jacó, Guerra do Golfo, 1990 e 1991, Saddam Hussein invadindo o Kuwait, tivemos ali os aliados contra os iraquianos e tudo mais. Nesse livro Escada de Jacó, psicografia do... qual é o nome dele? Eu vou lembrar, falo para vocês. Nesse livro, então, fala desses bastidores também, da quantidade de espíritos envolvidos no desenvolvimento dessa guerra. Leon Denis fala também, no livro sobre o mundo espiritual e a guerra, conta também quem são os espíritos, a quantidade de entidades envolvidas na administração daquele conflito, da Primeira Guerra Mundial. Bom dia, Deise. Então temos sempre assim, as equipes são formadas de acordo com a necessidade de cada atividade. Algumas são formadas de modo permanente para poder acompanhar o desenvolvimento. Podemos imaginar a quantidade de espíritos envolvidas, por exemplo, na evolução do Brasil. O Brasil, com seus 516 anos... Carlos Bacelli, obrigado, exatamente, Tuti. Então, o Brasil, com 516 anos, temos ali os espíritos acompanhando, século após século, cada uma das situações. A chegada dos europeus, tivemos ali depois a relação com os escravos, com os negros da África. Depois tivemos ali a nossa independência de Portugal, a nossa república, ditaduras, tudo isso foi acompanhado por esses espíritos. Então é muito bacana quando a gente começa a ver por essa outra perspectiva. Né? Robson Pinheiro ele tem uma visão mais ubandista, mas a mesma coisa, essas falanges, elas também são formadas não apenas dentro do meio espírita. Aliás, somos nós que classificamos, né? Esse grupo usa camisa azul, o outro grupo usa camisa vermelha. Não existe camisas, não existem bandeiras. Na verdade, a única bandeira que tem é a bandeira do amor, a bandeira de Jesus, responsável por aquilo que nós sabemos, pelo Brasil. Então nós temos falanges de todas as ordens. Temos equipes de espíritos, por exemplo, que trabalham pela negatividade, pela destruição. São falanges. Temos aqueles que trabalham pela construção, são falanges. Então é apenas o rótulo que nós temos, mas o objetivo, como nós temos hoje. Não temos grupos de voluntários que fazem caridade? Não temos grupos de traficantes que disseminam? Não tivemos aí no meio político empresarial do nosso país falanges de corruptos? O mundo espiritual não é diferente. Falamos de entidades, falamos de interesses, falamos de conhecimento, falamos de evolução. Então, para entender o mundo espiritual, nos coloquemos nos lugares desses espíritos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, obviamente. Que a gente vai entender exatamente o que cada um faz, por que faz. Corrente, falange, equipe, grupo, são expressões. Porque a gente lembra sempre, Tuti, que esses livros que chegam para nós, muitos deles datam de 50, 60, 70 anos. Num vocabulário que se utilizava naquela época muito diferente do que nós temos hoje. Então nós estamos lendo espíritos que viveram naquela época, que falavam de um jeito diferente, tinham, como eu falei para vocês, um vocabulário diferente, uma cultura diferente. E aí então nós pegamos e tentamos atualizar essas ideias e temos dificuldade de adaptar o raciocínio deles para o raciocínio nosso que temos hoje. Então não importa o nome que se dê, o que importa é a ideia. A ideia são esses grupos de espíritos que trabalham com determinados propósitos, inclusive em várias religiões. Dá para a gente imaginar, por exemplo, espíritos responsáveis pelo desenvolvimento do catolicismo, da Igreja Evangélica, da Umbanda, do Espiritismo.
Nós não lembramos na história do Espiritismo como foi ali o primeiro contato com os espíritos que Kardec teve? A quantidade de espíritos responsáveis pela formação da base da doutrina espírita. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse nosso livro, todos aqueles espíritos que assinaram várias psicografias ajudando nessa compreensão. São falanges, são grupos, simplesmente são equipes. Então, nesse caso, tratando agora aqui, tudo claro até aí, né, pessoal? Então, tratando agora aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dessa passagem de preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, vamos então aqui à introdução daquilo que Kardec traz. Ele diz assim: todos nós temos um bom espírito, ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob sua proteção. Não sabemos muitas vezes quem são, não sabemos por que nós ou por que eles, mas sabemos do propósito que eles têm. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Essa passagem aqui ela é interessante porque ela tem uma similaridade muito grande com aquilo que a gente vive hoje. Quando temos ali uma pessoa próxima, né, um ente, um amigo, e nós vemos quando eles sofrem, quem não sofre junto? Se não sofre, é porque alimenta algum tipo de indiferença. Se sofre é porque certamente tem essa preocupação. Fica feliz quando tem a sua conquista, o seu sucesso. Então os espíritos, nesse caso, por não terem essa relação material, física, porque, por exemplo, nós temos aqui hoje, dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo social, você conhece a vida das pessoas quando elas estão próximas a você. Se por acaso ela pegou um caminho e desapareceu, nós não ficamos sabendo mais dela. Não sabemos para onde foi, não sabemos o que faz, não sabemos o que aconteceu. No caso desses espíritos, eles acompanham o tempo todo. Então, como eu falei para vocês, né, no caso de espíritos protetores de criminosos, espíritos protetores daqueles indivíduos que se encontram dentro de uma penitenciária, vendo essas rebeliões, vendo todas essas tragédias morais que acontecem, os espíritos protetores estão ali, observando os seus protegidos, os seus pupilos. E dá para a gente imaginar a frustração que eles têm. Mas podemos ver ao mesmo tempo, podemos ao mesmo tempo ver aqueles espíritos que estão ali, acompanhando a nossa evolução, vendo o nosso sucesso, não apenas o nosso sucesso material, mas principalmente o sucesso moral. Muitas vezes o sucesso material significa para nós uma queda muito grande. Mas quando nós conseguimos conciliar o nosso sucesso material pelas nossas conquistas e aplicar esses recursos para o nosso crescimento moral, aí então é uma alegria só. Para facilitar o nosso entendimento, dá para a gente imaginar o espírito protetor de Chico Xavier. Não Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, trabalhando ali com as suas atividades. Mas quem seriam aqueles espíritos mais elevados que acompanham a vida de Chico Xavier? E qual foi o sentimento que eles tiveram quando Chico desencarnou, vendo todo o caminho que ele percorreu? Um espírito protetor de Madre Teresa de Calcutá? E o espírito protetor de Adolf Hitler? Então a gente começa a imaginar a grandeza desses espíritos e os sentimentos, né, de que eles eram tomados nessas situações. Seu nome pouco importa, pois que ele não pode ter nenhum nome conhecido na Terra. Não, todos têm, Sandra, todos os espíritos têm. Por isso que eu falei para vocês no início, muitas vezes nós pegamos um espírito criminoso, que ele precisa ser transformado e somente uma inteligência muito elevada, com paciência, com perseverança, vai conseguir fazer com que ele se transforme. E certamente vendo as atitudes que ele tem, e se ele está encarnado no nosso meio, certamente é porque nós temos o merecimento
de criarmos um ambiente como esse propício para o nascimento de um espírito dessa natureza. Então a gente fica se perguntando, né, o que um espírito desse pode fazer? O que ele tentou fazer? Quais foram as suas conquistas? Todos nós temos um. Agora, nem sempre eles podem nos obrigar a fazer aquilo que deve ser feito, né, mas devem nos intuir, nos incentivar. Para nós, na nossa visão limitada aqui do mundo material, dá a impressão de que a queda de Hitler, ou a atitude que ele teve, é definitiva para ele ficar ardendo no inferno para toda a eternidade. Na visão espírita, esclarecida, que nós agora tentamos alcançar, nós vemos que nessa etapa evolutiva Hitler cometeu aqueles crimes, teve aquele pensamento e tudo mais. Mas certamente ele vai ter outras tantas oportunidades para evoluir. Onde vai ser, como vai ser, nós não fazemos ideia. E esses espíritos protetores estão ali acompanhando, trabalhando com eles, persistindo, acompanhando intensivamente cada um dos seus passos, mas sem poder trazer nenhum tipo de interferência direta, porque não podem ferir o livre-arbítrio. Por isso que eu falei para vocês, é difícil para nós entendermos essa realidade do mundo espiritual a partir da nossa visão tão limitada, tão pequena. Porque nós ficamos, né? Será que? Como pode? Por quê? São tantas as perguntas que a gente faz que a gente só vai conseguir entender quando chegar no mundo espiritual, e muito mais do que isso. Chegar no mundo espiritual e evoluir o nosso raciocínio para entender, para ter essa visão mais ampla dessa realidade. E não aquela visão limitada naquele ponto. É muito difícil para nós. O Brás lembrou, né? Sabe-se lá se Hitler não era um instrumento para processar um karma. Certamente ninguém reencarna para fazer o mal, né, Brás? Mas certamente se esse mal acontece em nosso meio é porque nós somos merecimento do mal. Um instrumento que faz isso é alguém que age e terá também responsabilidade por aquilo que fez. Porque poderia não fazê-lo. Ele poderia ter o livre-arbítrio de dizer assim, não, eu reencarnei, mas eu não quero fazer isso. Seria glória para os protetores espirituais. Só que, infelizmente, nós vimos tudo aquilo que aconteceu. Ele não foi sozinho, né? Bom, é importante lembrar isso. Ele estava ali no comando, mas tínhamos ali outras tantas inteligências com as mesmas ideias, com os mesmos propósitos. Continuando, vamos lá. Aqui uma passagem interessante, né? Seu nome pouco importa, pois ele pode não ter um nome, ter nenhum nome conhecido na Terra. Que a gente fica pensando, né? Quem é o seu espírito protetor? Porque eu sou devoto de Santa Teresa d'Ávila, sou devoto de São Judas Tadeu. Então nós começamos a evocar e a classificar os espíritos que têm nomes que são conhecidos, essas personalidades que são conhecidas por nós. Mas muitas vezes esses espíritos foram espíritos que passaram de uma forma muito sutil, de uma forma muito anônima. Aqui no nosso mundo, chegaram no mundo espiritual, numa condição evolutiva significativa para se tornarem espíritos protetores, mas que não tiveram nome nenhum. Pode ser um Zé, pode ser uma Maria, pode ser um João, pode ser uma Sebastiana. Estamos em sintonia, Márcio, estamos juntos. Então a gente fica pensando, não, meu protetor, né? A gente pensa assim, não, meu espírito protetor é Bezerra de Menezes. Eu sei porque eu tenho uma relação íntima com ele. Aí é claro, já começa a vir então, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que a gente sempre quer aquela coisa, né? Kardec mesmo fala sobre isso, num dos seus estudos, eu não me recordo exatamente em que livro se encontra, quando ele fala que muitos pais colocam nos filhos o nome de personalidades, imaginando que esse nome será o suficiente para que o filho seja um filho virtuoso. Quantas Marias, quantos Josés, quantos Jesus, quantos André Luiz, que nós temos pelo mundo afora, imaginando que o tal André Luiz vai ser igual ao outro André Luiz.
que o tal Jesus vai ser igual a Jesus. Me recordo de uma família de médicos em Brasília que eles têm o nome de Joana de Ângeles, tem o nome de... qual é o nome deles? Era Joana, era Emmanuel e era Sheila. Olha que coisa fofa para nós espíritas. Mas significa que esses espíritos serão tão evoluídos quanto aqueles que inspiraram esses nomes? E aí Kardec lembra, vale muito mais trabalhar pela transformação moral do que ficar colocando nome. Quantas Aparecidas nós temos? Maria Aparecida, Aparecida de Nossa Senhora de Aparecida, Mateus, Lucas, Ezequiel, Adão, todos nomes bíblicos, imaginando que isso vai ser o suficiente para que eles se transformem. Então os nomes para nós simplesmente é uma questão de orgulho. Pois é, né, Zé? Nomes assim de... Até porque também muitas vezes esses nomes são recusados. Se eu não me engano, existe uma lei na Alemanha que diz que esse nome Hitler não pode ser usado por ninguém. E se você vai num cartório aqui do Brasil e fala assim, meu filho vai se chamar Judas Iscariotes, com toda certeza ali o tabelião, né, o atendente ali, o escrivão, vai pelo menos questionar do porquê desse nome. Se não, se recusar de escrever esse nome. Então, nomes são questão de orgulho. Então, os espíritos protetores podem passar pelo mundo sem deixarem suas marcas na história, pelo reconhecimento que nós damos, mas tiveram a marca cumprindo a missão que vieram cumprir dentro desse trabalho cristão, desse trabalho missionário que vieram fazer. Mas sabe o que acontece, Paty? Ele é feio porque o nosso subconsciente absorveu o sentido negativo desse nome. Se nós pensarmos, por exemplo, imagina que João fosse o espírito traidor. Quem colocaria o nome de filho de João? Lucas, que é um nome tão bonito, imaginamos se Lucas fosse o traidor. Então a gente acaba atribuindo, não tem jeito. Um simples comentário, um simples rótulo que nós colocamos, já será o suficiente para colocar uma mancha naquele nome e nós criamos uma, vamos dizer assim, uma repulsa quase que inconsciente. A dona de mim colocou, já ouvi falar que o nosso protetor pode estar encarnado. Isso é possível? Não. Não é possível porque o espírito, para nos ajudar na nossa evolução, precisa ter uma visão fora do mundo material. Nós podemos ter espíritos amigos que reencarnaram conosco para nos ajudar na nossa evolução. Mas aquele que trabalha como maestro desse processo todo é um espírito desencarnado que muitas vezes já não tem sequer a necessidade de encarnar. Lembrando que mentor é diferente de protetor. Emmanuel, por exemplo, é um espírito que, conforme nós ouvimos no meio espírita, é um espírito que já reencarnou. Mas o protetor espiritual, aquele mais evoluído, é um espírito que não tem necessidade de evoluir no nosso mundo. Porque já tem conhecimento, já tem uma envergadura, um quilate, que vai muito acima das provas e expiações do nosso mundo. Kardec mesmo pergunta sobre isso, ele fala sobre isso no Livro dos Espíritos, dona de mim. Tem uma pergunta que ele coloca se o espírito protetor pode reencarnar. Depois a gente pesquisa sobre essa questão. E aí os espíritos comentam exatamente sobre isso. Continuando aqui para nós, vamos lá. Falei que ia dar uma pincelada, né? A gente está no primeiro parágrafo ainda. Invocamo-lo então como o nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Aquele que nós falamos, né? Um santo de devoção, um espírito amigo, chamemos como quisermos. Entendemos, né, que esse grau evolutivo desses espíritos não comporta mais o orgulho ou a vaidade de ter um reconhecimento pessoal.
Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Quantas vezes isso acontece? Espíritos de encarnações anteriores que tiveram, por compromisso, nos acompanhar na nossa evolução nessa encarnação. E adiaram ou retardaram a sua reencarnação exatamente com esse compromisso. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. São aqueles, que junto a nós dá aquela sopradinha, não faz isso que você vai se machucar. Cuidado por aquele caminho que você anda. Olha essa decisão que você precisa tomar. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por algumas semelhanças de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como uma presa, mas afastam-se quando reconhecem a sua importância para lutar contra a nossa vontade. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vimos aqui todas as categorias de espíritos de relação que eles estabelecem conosco. Desde aquele que é um espírito superior, elevado, até aqueles espíritos comuns que nos acompanham, aqueles que nos observam, aqueles que querem trazer para nós algum tipo de prejuízo. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião. E como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalancear as boas influências daqueles. É a ideia, daquele anjinho bom e do anjinho mau, cada um sentado no nosso ombro. As nossas relações são, de uma forma definitiva, temos um espírito protetor. Temos um espírito superior, o nosso anjo guardião, ou um outro nome que nós poderíamos usar, que seria ali o nosso espírito amigo ali. Mas ao mesmo tempo nós criamos também situações de relacionamento. Nós não nos socializamos no nosso cotidiano com pessoas de todo tipo de natureza, de categoria. Não fazemos os nossos amigos, os nossos conhecidos. Com o mundo espiritual não é diferente. Só fazemos isso por um outro caminho, que é o caminho da afinidade de pensamentos e tendências. O mau gênio junto a nós, os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as aspirações dos bons espíritos. E somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos, e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que os atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. Aí ele traz uma referência para nós aqui, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre as aflições do presente, as aflições do passado. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Então, mais uma vez, não é simplesmente uma questão de pedido. Eu pedi ajuda e a ajuda não veio. Nós já compreendemos a complexidade dessa nossa relação com o mundo espiritual. Eu tenho que pedir e fazer por merecer assistência. Porque não adianta eu pedir para emagrecer se eu não paro de comer coisas que não são saudáveis. Não adianta eu querer não ter mais aquele vício se eu continuo alimentando. Eu quero que os espíritos simplesmente desliguem um botão,
cortem um fio e aquela vontade não apareça mais. Na verdade, a grande luta interior que nós temos que travar é exatamente o que vai fazer com que nós tenhamos o merecimento para essa assistência. Teremos o incentivo. Ou, de uma forma muito mais fácil para a gente imaginar, é o técnico de um corredor de maratona. O técnico faz tudo aquilo que é possível para preparar o atleta, mas a corrida é dele. Se ele vai correr, se ele vai desistir no meio do caminho, se ele vai correr o suficiente para conquistar aquela vitória, tudo é uma questão de foro individual. A prece. Aqui agora uma sugestão de Kardec, né? Mais uma vez, não é a fórmula pronta, mas são os argumentos que ele utiliza que vai nos ajudar nas nossas preces individuais, em que nós vamos ali personalizar de acordo com os nossos interesses, muitas vezes chamando pelo nome o espírito amigo. Posso dizer, por exemplo, né, que pedir ali, por exemplo, para um espírito como, mais uma vez, Bezerra de Menezes, chamá-lo como meu espírito protetor. Mas muitas vezes não, sempre temos ao nosso lado aquele espírito que age sobre nós de uma forma muito direta. Diferentemente do que nós vimos no livro Devassando o Invisível, quando o Dr. Bezerra de Menezes atuava diretamente com a Dona Ivone do Amaral Pereira. Ali era uma relação muito diferente. Assim como o próprio Divaldo tem essa relação, pelo menos dentro dos trabalhos mediúnicos. Então temos ali várias denominações, vários espíritos responsáveis por essa ou por aquela atividade. Então vamos ver aqui essa prece. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3 preces aqui sugeridas por Kardec. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então, nessa primeira prece, vimos aqui os argumentos, a forma como nós direcionamos o nosso pensamento, mas, mais uma vez, não basta apenas a leitura ou você declamar ali algumas frases. É necessário, junto a isso, o esforço pessoal, a intenção sincera e verdadeira para corresponder ao pedido que se faz. Quando se fala, tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia perceber ali os meus próprios defeitos, eu tenho que fazer isso. Começar a trabalhar em minha humildade, para ver exatamente o mal que eu faço a mim mesmo, o mal que eu eventualmente faço aos outros. Muitas vezes o reconhecimento da minha imperfeição vem através da crítica de alguém. E aí eu falo, né, espírito protetor, tirai-me dos olhos o véu do orgulho para que eu possa reconhecer os meus defeitos. E aí vem vizinho e fala assim, vai, você é um egoísta, você é orgulhoso. E eu começo a xingar ela de volta. Quem sabe foi o espírito protetor que disse para o vizinho, fala para ele o problema que ele não está vendo. Olha como é difícil para nós. Em situações simples, dentro de casa, por exemplo. À noite a gente fala mais uma vez, tirai-me dos olhos o véu do orgulho. E aí dentro de casa sai aquele arranca-rabo, porque o outro apontou o dedo e falou, você é isso. E de fato, muitas vezes nós somos aquilo que foi apontado. Mas nós não aceitamos porque foi alguém que nós não consideramos com uma condição moral suficiente para fazer esse apontamento.
mas muitas vezes foi ele um instrumento desse espírito protetor para nos trazer essa informação. Então é difícil para nós conciliar o pedido com o esforço pessoal. Então nós temos que pedir aquilo que nós somos capazes de fazer. E esse é o melhor caminho. Nada nos impede de pedir aquilo que a gente tem vontade. Mas certamente o atendimento virá de uma forma muito mais direta quando eu fizer por merecer a assistência daquilo. Como lembra André Luiz, na prece nós precisamos pedir, saber pedir e merecer. Aí sim a nossa vida começa a se transformar. E muitas vezes nós, pela nossa própria intenção de direcionar uma prece desse tipo a esses espíritos, a nossa própria intenção já é o primeiro passo que vai nos tirar de muitos problemas, vai nos desviar de muitos obstáculos que geram em nós certamente muitas dores. E aí os espíritos protetores não precisam fazer nada. Quando eu falo assim, olha, me ajuda a resolver esse problema, e eu começo então a me esforçar, de repente os problemas começam a se solucionar porque eu modifiquei a minha atitude. E os espíritos sorridentemente, amorosamente, apenas deixam com que nós acreditemos que foram as nossas preces que ajudaram. Mas certamente eles nos abraçam e nos conduzem por esse melhor caminho. Segunda prece que Kardec sugere: meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Mais uma prece para nós, que mostra exatamente ali a nossa solicitação e aquilo que os espíritos podem fazer por nós. Assim como nós fazemos dando conselhos para aqueles membros da nossa família, para os nossos amigos, para que eles se fortaleçam, para que tenham coragem. Então os espíritos fazem isso de uma forma silenciosa aos nossos ouvidos, mas muitas vezes gritante para a nossa consciência. E finalmente a terceira prece: Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas dessa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. Vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Nessa terceira, se nós fizermos essa prece com toda sinceridade, a nossa própria transformação já vai nos colocar em sintonia direta com esses espíritos. A nossa consciência, nossas consciências e os nossos corações se abrirão para todo tipo de intuição, de inspiração, de ideias vindas desses espíritos, simplesmente porque nós demos essa abertura. Então é muito comum, quando nós estudamos, por exemplo, sobre o Pai Nosso, analisando ali o momento de louvor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse momento de louvor reconhece ali a grandeza de Deus, a vontade de Deus e a confiança que nós temos em Deus. E essa nossa postura de aceitação
já vai fazer com que nós vejamos tudo aquilo que acontece na nossa vida de acordo com a vontade de Deus e teremos então coragem para seguir, porque nós estamos confiantes que se aquilo acontece na nossa vida, não é uma questão de acomodação da nossa parte aceitar, mas de resignação e coragem para enfrentar. Então decorar preces, falar preces repetitivas, ela simplesmente nos dá aquela ilusão, aquela ideia que nós já cumprimos a nossa parte. Mas eu rezei tanto e nada aconteceu. Quando nós começamos a aprofundar a nossa visão através do entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós vemos que nós fizemos a nossa prece, mas também juntamos a ela o nosso esforço e a nossa determinação para mudar aquilo. Certamente, Brás, a ideia do mantra para tranquilizar a nossa mente, né, que é uma postura, né, uma tradição das filosofias orientais, dá a impressão de que se eu harmonizar o meu pensamento no momento do mantra, eu já vou ter uma vida feliz. Só que quando acabar o mantra, eu vou me levantar daquele lugar e vou seguir para a vida. E as minhas ações nesse momento vão determinar se aquele mantra que eu fiz aquela hora vai fazer efeito ou não. Porque não adianta eu ficar mentalizando palavras quânticas. Bonita essa expressão, né? Palavras quânticas. Não sei o que significa, mas é bonita. Aquelas palavras que provocam grande efeito no universo, se a minha atitude é completamente perturbadora diante do universo. Então há necessidade de nós fazermos ali uma conciliação daquilo que nós pedimos e daquilo que nós fazemos, daquilo que nós desejamos e daquilo que nós realizamos. Se não houver essa convergência entre essas intenções, nada do que nós façamos, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de mantra, qualquer tipo de prece, nada vai fazer efeito. Porque o nosso livre-arbítrio que é determinante. Eu peço alguma coisa e tenho vontade de fazer outra. Essa vontade é o que vai determinar. O Brás colocou, sou pensador compulsivo, dificilmente passo o pensamento, né? Às vezes nem consigo contagem regressiva, não dá tempo, né, Brás? A gente começa a contagem regressiva, está demorando muito, já começa a acelerar. Eu também sou péssimo em concentração. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso tema inicial. Falamos então sobre os nossos anjos guardiões. Entendemos um pouquinho essa nossa relação que temos com eles. A importância da prece nesse nosso momento. O reconhecimento, a gratidão, a humildade, direcionados, né, a esses espíritos que nos acompanham, que se esforçam, bastando a gente lembrar de nos colocarmos no lugar deles, como se nós cuidássemos de nós mesmos. Se eu pudesse me desdobrar e me tornar o meu próprio espírito protetor, eu ia perceber o trabalho que eu dou. Porque eu começaria a reconhecer as minhas imperfeições e o quão difícil é lidar com elas. Aí eu começo então a me transformar. Deixa eu pegar leve comigo mesmo. E começa a mudar essa ou aquela atitude, essa ou aquela postura, e de repente as coisas começam a se modificar. Então, assim como nós somos os responsáveis por criarmos as nossas dificuldades, nós também somos os responsáveis por criarmos essas soluções. O que os espíritos fazem é nos apontar uma direção, mas não podem nos empurrar por esse caminho. Se fosse assim, seria fácil, todo o mal do mundo seria resolvido. Aquele chefe de um grupo de traficantes, o espírito protetor colocaria a mão na cabeça dele e falaria, a partir de agora você vai ser bonzinho. E aí, miraculosamente, ele deixaria todo o poder, todo o interesse que ele tem, toda a maldade que existe ainda no seu coração, todo o egoísmo, e se tornaria uma pessoa boa. E não é assim que acontece. E é por isso que muitas vezes aqueles que não têm uma compreensão do mundo espiritual se perguntam, para que serve o mundo espiritual se as coisas estão desse jeito? Como eu falo para vocês, a mudança que nós sofremos é uma mudança gradual e muito demorada. Nós não vamos nos transformar de demônios para anjos nessa nossa única encarnação. A doutrina nos proporciona uma visão muito ampla, desde lá de trás, da nossa condição mais primitiva, e mostra para nós o objetivo de uma condição mais evolutiva. E aí então, encarnação após encarnação, a gente vai melhorando, transformando
Hoje nós estamos aqui, falando sobre doutrina espírita, falando sobre evolução espiritual. E no passado a gente estava jogando tomates e repolhos em pessoas sendo queimadas em praça pública. Nós estávamos envolvidos em intrigas, interesses de poder, afundados nos vícios das sensualidades, das paixões. Hoje nós estamos aqui. Então isso mostra que, apesar ainda das dificuldades que nós temos, nós estamos evoluindo. E esses espíritos nos acompanham. Durante quantas encarnações eles nos acompanham? Não sabemos. Eu, particularmente, não faço ideia. Será que esse espírito protetor, ou esse meu anjo protetor, ou esse anjo guardião, me acompanha só nessa encarnação e na próxima encarnação eu sigo com outro? Ou ele vai me acompanhando durante um ciclo de evolução? Não sabemos, mas sabemos que temos aqueles que olham por nós. Isso é que é o mais importante. O nosso próximo tema, para ser estudado na semana que vem, serão as preces para afastar os maus espíritos. Vamos conversar também um pouquinho sobre